De acordo com um estudo da Statistics Advertising and Media Outlook, as vendas de e-books ainda não conseguem competir com as vendas de livros físicos, especialmente durante o período da pandemia. O estudo, que pediu aos entrevistados para descrever suas compras de livros em 2020, descobriu que os e-books ainda não substituíram um papel na maioria dos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde os e-books são muito populares, estima-se que 23% da população tenha comprado um e-book no ano passado, em comparação com 45% que comprou um livro impresso. De acordo com a pesquisa liderada pela Vitória de Magalhães Gerude, que analisou os hábitos de consumo dos leitores, constatou-se que estes continuam preferindo os livros físicos e que a venda de livros digitais está estagnada ou em declínio. Por meio da referida pesquisa, observou-se que a maioria dos inquiridos continua utilizando livros físicos contra uma minoria que usa livros digitais e audiolivros. A pesquisa produziu uma amostra total de 365 pessoas, sendo 328 leitores e 37 não leitores. A média de idade dos respondentes foi de 36 anos, com desvio padrão de 16,9, sendo a idade mais jovem de 15 anos e a maior de 84 anos. Além disso, é importante notar que quase 67% dos entrevistados eram mulheres. Com o surgimento dos livros digitais, comumente conhecidos por e-books, a adesão aos livros físicos apresentou uma queda, principalmente durante o período pandêmico, considerando a facilidade e segurança de ter acesso aos livros por meio do celular e demais dispositivos. Além disso, o desenvolvimento tecnológico e o e-commerce têm crescido e expandindo-se, quebrando diversas barreiras que impediam os consumidores de adquirirem mais livros. Coube, portanto, ao presente trabalho debruçar-se sobre quais são os motivos para a permanência de livros físicos na era digital. O método de obtenção de dados qualitativos utilizado na pesquisa foi a de entrevista em profundidade, ou seja, de acordo com Malhotra, é uma entrevista não estruturada, direta, pessoal em que um único respondente é sondado por um entrevistador treinado para descobrir motivações e sentimentos subjacentes sobre um tópico. Notamos por meio da pesquisa realizada que existem várias razões pelas quais as pessoas preferem livros físicos. Podemos citar alguns motivos comuns. Redução da exposição à tecnologia. Em uma era em que estamos cada vez mais conectados aos dispositivos eletrônicos, algumas pessoas valorizam a oportunidade de se desconectar e desfrutar de um momento de leitura sem distrações digitais. Os livros físicos oferecem uma experiência analógica e menos sujeita a notificações e interrupções. Cansa menos a vista, você pode ter um maior prazer quando a gente lê um livro físico do que ficar só na telinha, né? São diferentes, assim, muito diferentes. Porque um livro físico eu sinto prazer, né, em tocar, em manusear as páginas, e eu não tenho esse prazer com o livro virtual, por exemplo. Além disso, para mim, que trabalho o tempo inteiro no computador e eu me sinto cansada muitas vezes, com a vista cansada, de estar direto na frente do computador, acaba que quando eu vou tentar ler um livro, ele acaba não sendo tão prazeroso, porque é como se fosse uma extensão do meu trabalho. Valor sentimental. Os livros físicos podem ter um valor sentimental especial. Muitas pessoas têm uma conexão emocional com suas estantes de livros e cada livro pode representar uma memória ou fase da vida. Sentimental de quando você tem. Porque se você for olhar o livro digital, ele tem bem mais vantagens que o livro físico. Ele não ocupa espaço na sua casa, você não precisa adquirir um novo produto para consumir. Pode simplesmente comprar e adquirir um produto que você já tem. Então, eu acredito que quando alguém prefere um livro físico do que um digital, é porque essa pessoa ela gosta mais de ter a parte física dela, gosta de estar com o livro, de ler o livro, de abrir o livro. Coletabilidade e compartilhamento. Os livros físicos podem ser colecionáveis, como no caso de edições especiais, livros autografados ou raros. Além disso,
É mais fácil compartilhar um livro físico com outras pessoas, seja emprestando ou doando. Esse aspecto social da leitura pode ser importante para algumas pessoas. A vantagem do livro é o fato de você poder compartilhar ele, eu acho. Compartilhar ele através de proximidade, com alguém que você gosta ou não, de você poder expressar ou dar para ele, pessoa diretamente. Algo que eu acho que é um pouco mais fraco, assim, no livro digital. Experiência tátil. Muitas pessoas apreciam a sensação de segurar um livro físico, virar as páginas e sentir o peso e a textura do papel. Para alguns, isso cria uma conexão mais íntima com a leitura e pode aumentar o prazer da experiência. O fato de você poder tocar, manusear, né? Sentir o papel na sua mão, ou sentir o cheiro do livro, é o que é uma diferença, mas não uma diferença tão grande. Eu consigo, o físico prende mais a minha atenção do que o digital. Destacamos ainda que a maioria dos participantes da pesquisa alegou que o que impede a compra de mais livros é o fator financeiro. Por meio da nossa amostra selecionada, nenhuma das pessoas disse preferir os livros digitais em relação aos físicos. Do digital, eu acho mais difícil você ter um controle. Vamos supor, vou dar um exemplo. Marcador de páginas, por exemplo. Você consegue no livro fixo, você pega o seu marcador, você sabe onde você parou. No digital, pelo menos eu não tenho muito hábito de ler digital, mas eu fico com essa dificuldade. Como que eu vou marcar onde eu parei? Sim. Então essa é pra mim isso me pega muito, sabe? O mundo move-se em direção à era digital, mas os livros físicos permanecem resilientes como testemunhas da história. Eles são guardiões das palavras, da sabedoria e das emoções. Nas tramas que formam o papel, encontramos o refúgio de uma realidade simples. As distrações do mundo moderno se dissipam e somos levados a um refúgio calmo. Os livros físicos nos desconectam dos dispositivos eletrônicos e nos apresentam a um universo onde a imaginação é livre para dançar e nossos corações são autorizados a sonhar. Livro, do latim liber. Não à toa, os livros são uma concretização da liberdade de pensar, de crer e de se expressar.